Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Muito bem. Você sabe que quando amamos alguém, nós priorizamos a presença dessa pessoa. É claro que existem condições adversas, condições que se opõem, às vezes, mas que com o tempo elas vão sendo vencidas, né? Ainda que você não consiga estar continuamente na presença de quem você ama, um amigo que mora distante, um familiar que não mora na mesma cidade. Então existem condições assim. Mas, de forma geral, quando amamos alguém, nós priorizamos a presença dessa pessoa. Nós desejamos isso. O nosso coração anseia por isso. Quando eu estava começando a preparar essa reflexão, sempre faço muito, na maioria das vezes, ouvindo louvores, não necessariamente eu me atenho à ordem deles e tudo, e começou a tocar uma canção falando sobre esse desejo. Que ela diz assim, a letra: eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, é onde eu quero estar. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Esse era o anseio de Moisés. Esse era o anseio de Moisés. Dos versos 1 a 6, se você puder acompanhar comigo, Êxodo 33, nós vemos um pesar pela ausência de Deus. Um lamento
por não se ter a presença de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Então, Deus, ele dá uma ordem a Moisés: Moisés, pega esse povo, esse mesmo povo que, referência do capítulo anterior, adorou ao bezerro de ouro, esse mesmo povo, eu atendi a sua intercessão por eles para não os destruir, e você exerceu ali a minha disciplina eclesiástica, vamos dizer assim, necessária. E faz o seguinte: pega esse povo e conduza eles até a terra que eu prometi. E aí, só que Deus acrescenta o seguinte: olha, só que tem o seguinte, eu não vou com esse povo. Vocês são um povo de dura cerviz. Vocês têm um coração endurecido. Vocês são inclinados ao pecado. E Deus acrescenta: eu não posso ir. Não é apenas eu não quero. É porque se eu for, vocês serão consumidos. E isso me lembra, nos aponta diretamente para os nossos pecados. Porque o que faz separação entre nós e Deus, senão os nossos pecados? Porque todos nós pecamos, nós fomos separados da glória de Deus. Você está entendendo? Então, quando Deus está dizendo isso, ele está falando: olha, eu não posso estar junto de vocês, porque vocês são pecadores. Era isso que o Senhor estava dizendo. E o povo, quando ouve, o povo sente um pesar. O povo lamenta por não ter a presença de Deus. O meu coração e o teu coração pesam por não termos da presença de Deus. Nós lamentamos por isso. Já comentei em reflexões passadas sobre a partir da arca construída, a arca ela se torna o símbolo da presença de Deus. Então o povo ia para a guerra, os sacerdotes muitas vezes levavam a arca lá para frente de batalha, para batalha. Davi, por exemplo, quando Salmo 132 expressa o desejo de Davi de encontrar um local de repouso para a arca do Senhor. Então, era esse símbolo. Quando os filhos de Eli vão se unir ao povo para batalhar contra os filisteus, de forma equivocada, de uma forma mística, eles levam a arca. O que acontece com a arca? A arca ela é tomada, eles morrem, né? O Finéias morre, a arca é tomada quando Eli, uma das esposas estava grávida, né,
dos filhos de Eli, quando Eli ouve a notícia que a arca do Senhor ela tinha sido tomada, né? Então ele fica desesperado. Ele cai para trás e morre. E dentro desse contexto, quando nasce o netinho de Eli, a mãe declara o quê? Declara Icabô ou Icabode, foi-se a glória, né, de Israel. Por quê? Porque a arca tinha sido tomada. Então, culturalmente, espiritualmente, no viver diário deles, a presença de Deus sempre foi fundamental. Na nossa vida como servos de Deus, como discípulos de Cristo, nós não podemos nos contentar com a ausência de Deus. Isso não pode ser normal. E aí talvez você vá usar o argumento para mim da seguinte maneira: mas Deus está em todo lugar. Não é disso que eu estou falando, você está entendendo. Mas eu não preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso ter a consciência de que Ele, pela fé, segundo a palavra, de que Ele está comigo. Aí eu te pergunto, será que está mesmo? Por mais que não necessariamente todos os dias nós sintamos a presença de Deus, tenhamos a percepção, né, aquilo ali, eu vou chamar assim, palpável da presença de Deus, quando nunca ela existe, tem algo muito errado. Se tem certo tempo que você não tem sentido a presença de Deus, tem algo errado. Isso não é normal. E você não pode se contentar com isso. Você precisa ter esse anseio, teu coração precisa ter esse anseio. Vários textos na palavra de Deus nos expressam isso. Vários textos. E eu vejo algo interessante a partir do versículo 7, é que se nós buscarmos a presença, nós vamos encontrar. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Quando o povo buscava, eles encontravam. Moisés, especificamente, quando ele ia, a coluna de nuvem se colocava à porta da tenda. E Deus falava com Moisés. Ali, ó. Se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos encontrar. Mas eu tenho uma advertência. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Versículo 12. Eu vejo a importância de nós não terceirizarmos a coisa. Porque, versículo 12, o texto diz o seguinte:
E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Deus, o Senhor está falando que é para eu ir com o povo, ok. Mas o Senhor não me disse quem vai comigo. Só que Deus tinha dito. Versículo 12, versículo 2. Enviarei um anjo adiante de ti. Aí Moisés fala no versículo 12. Porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. O que Moisés está falando? Deus, um anjo não serve não, Deus. Não tem como terceirizar a sua presença, Deus. Eu não posso terceirizar a sua presença, Deus, pela minha prática religiosa. Eu não posso transferir a sua presença para o meu irmão em Cristo. Eu não posso transferir a sua presença para o meu pastor. Eu não posso transferir a sua presença pela congregação. Eu não posso transferir a sua presença, Deus, pelo meu tempo de caminhada de fé cristã. Eu não posso transferir a sua presença, Deus, pelo serviço que eu desempenho na tua obra. Eu não posso terceirizar a tua presença, Senhor, por uma amizade, pelo meu familiar. Eu não posso transferir, Pai, a tua presença para o meu trabalho. Eu não posso terceirizar a sua presença para satisfazer esse anseio que a minha alma tem de ti por qualquer outra coisa ou pessoa. Nada, nem ninguém pode preencher o vazio da tua presença, Deus. Nada e ninguém pode preencher o vazio da tua presença. Eu te anseio, Senhor, minha alma te anseia. Senhor, eu te quero. Eu quero estar junto a ti. Eu não quero terceirizar. Era isso que Moisés estava dizendo. Só que nós vemos no versículo 14 que se Moisés, o coração de Moisés, desejava encontrar o Senhor, o coração de Deus também desejava encontrar. Disse, pois, e é o Senhor dizendo, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Enquanto a minha e a tua alma não vão ao encontro do coração de Deus, ela não descansa. Ela fica atribulada, pesarosa, inquieta. E a única forma de aquietar a nossa alma é nós estarmos continuamente na presença de Deus. Esse era o desejo de Moisés, mas também o desejo de Deus. Olhando para Gênesis, nós percebemos que todo o desdobramento do plano de Deus fica muito claro. Ele deseja estar conosco. Deus sempre desejou. Quando o homem peca, e o Senhor chega ali ao jardim, na viração do dia, o homem se esconde da presença do Senhor. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando eles pecaram e ouviram a voz de Deus, eles se esconderam da presença. E eles se esconderam onde? Entre as árvores do jardim. As árvores do jardim não foram árvores que o Senhor criou? Sim. As árvores do jardim não eram elas, em boa parte, para serviço de Adão e de Eva? Sejam as árvores frutíferas para fornecerem o alimento, o fruto, sejam as árvores que forneciam sombra para que eles descansassem, mas eram árvores no jardim que estavam a serviço do cuidado de Adão e Eva. E talvez você e eu, por causa do nosso pecado, nós nos escondamos nas árvores do jardim que o Senhor plantou na nossa vida. Talvez por conta do pecado, nós nos escondamos de Deus atrás daquilo que Ele mesmo providenciou de bênção para a nossa vida. Talvez por causa do pecado, você se esconda atrás da sua família. Talvez por causa do seu pecado, você se esconda por trás das tarefas dentro da sua casa. Talvez por causa do seu pecado, você se esconda por trás do seu trabalho. Talvez por causa do seu pecado, você se esconda por trás da congregação na qual você faz parte. Mas você está fugindo da presença de Deus. Deus pergunta onde o homem estava, não o que fez ou deixou de fazer. Veja bem, não é que Deus não se importa do homem ter pecado, não é isso. Só que a primeira pergunta de Deus não foi o que você fez? Um pai, quando o filho faz algo errado, muitas vezes, fulano, por que você fez isso? Não foi o que Deus fez. A atitude de Deus foi perguntar onde eles estavam. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. O homem foi criado para habitar diante de Deus. Desde Gênesis, Deus evidencia que seu objetivo é estar com o homem. Desde o princípio, desde o início. Na palavra de Deus, nós vemos que o Pai deseja mais habitar conosco do que nós desejamos buscar sua presença. A presença de Deus procura aqueles que desejam se relacionar com Ele. O encontro dos corações. A presença de Deus procura aqueles que desejam se relacionar com Ele. O coração de Deus procura por um coração que também o deseja. E isso ele faz desde aquela tarde em Gênesis 3. Quando a presença, pela primeira vez, ela não encontrou um lugar de descanso. Pela primeira vez, ali, com a queda do homem, a presença de Deus não encontrou esse lugar. Em Gênesis 2,15, nós vemos o Senhor criando um jardim no Éden, colocando o homem ali e o visitando na viração do dia.
O propósito do Jardim do Éden era ser um lugar de habitação. E desde lá, Deus já estava nos dizendo que queria habitar entre nós. Quando o homem peca e é expulso do jardim, Deus segue com o seu objetivo. Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do seu coração encontrar o nosso coração. Deus não desistiu da presença dele encontrar aquele que deseja estar com ele. Centenas de anos depois, quando o Senhor tira Israel do Egito, Deus desce e dá uma ordem para construir um tabernáculo onde pudesse habitar entre os homens. Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences. Assim o fareis. Na criação, era um jardim. Em Êxodo, era um tabernáculo que simbolizava Jesus. Israel entra na terra prometida. Chega o período dos reis. E como a busca de Deus pelos adoradores, ela se desdobra por meio do templo. Vemos o templo construído por Salomão. Você vê ali também a tenda de Davi. E vê o templo reconstruído, né, por Zorobabel, após o cativeiro babilônico. E é interessante, olha que detalhe maravilhoso na palavra. As pedras do templo, elas não necessitaram de ferramentas humanas para serem edificadas. Presta atenção nisso. Não eram pedras que pegava a ferramenta e trabalhava nela, não. Tá? Veja o que diz 1 Reis 6:7. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Não tinha interferência humana. Não era trabalhada. Era uma clara metáfora, podemos enxergar, sobre quem você e eu nós somos em Cristo. Pedras vivas, o lugar em que Deus habita. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando Salomão termina de edificar o templo, o que acontece? A glória de Deus enche o templo, ou seja, naquele momento, Deus estava validando a construção do templo, naquele momento. 2 Crônicas 7, 1 e 2. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Deus estava dizendo por meio do templo a mesma coisa. Eu quero habitar com vocês. Eu quero habitar com vocês. Na criação, era um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. A palavra de Deus, ela segue. Toda a palavra. Nós chegamos à transição das alianças. Quando Deus muda a forma de se relacionar com o homem, mostrando através do profeta que ainda desejava estar conosco através do Emanuel. Isaías 7,14, olha o que o texto diz. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome
Emanuel. Eu pessoalmente eu discordo veementemente daqueles que dizem que isso aqui não está falando de Cristo, porque o contexto nos remete que era uma profecia assim, messiânica. Tanto é que lá em Mateus, capítulo 1, olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, Mateus 1,18, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, ou seja, ela era virgem. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Jesus veio nos salvar para quê? Para que ele esteja conosco. Agora, Deus começa a falar por intermédio de uma pessoa, o seu filho, o Emanuel, o Deus conosco. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Detalhe, o termo traduzido como habitou é um termo que significa tabernacular. Você entende? Com Cristo, andando entre os homens na terra, o Pai está dizendo a mesma coisa à humanidade. Eu quero habitar entre vós. O meu coração quer encontrar o seu coração. Eu quero encontrar os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Na criação, um jardim. No Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Na transição das alianças, uma pessoa. E já na nova aliança, como é que é? Como é que é no período da aliança, da nova aliança? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, nesse momento que nós estamos da história, como uma casa espiritual, como nós vemos lá em 1 Pedro 2,5, através da missão da igreja, a igreja aqui na terra, Deus habitando em nós. Deus está dizendo à humanidade: eu quero habitar entre vós. Na criação, um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Na transição das alianças, uma pessoa, o Emanuel. Na nova aliança, a igreja, a habitação de Deus em espírito. João 14, 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quando vier a restauração de todas as coisas, o objetivo de Deus, ele vai permanecer.
Apocalipse 21, 2 a 3 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você está entendendo? Desde o jardim do Éden, começou com um jardim e vai se tornar uma cidade. O pecado nos tirou do jardim, mas a redenção que há em Cristo Jesus colocou esse jardim dentro do nosso coração. O Senhor Todo-Poderoso, Ele não precisa de mim ou de você. Porém, mais do que você e eu desejamos a presença de Deus, Ele deseja habitar comigo e com você. De Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo uma única coisa como ponto principal: eu quero habitar entre vocês. Olha que interessante quando você vê Gênesis 1 e 2 e você vê Apocalipse 21 e 22. Você faz uma conexão entre esses 4 capítulos, 2 primeiros de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado, quando o pecado tiver sido extinto. Em Gênesis 1 e 2, era um lugar, que era o jardim. Em Apocalipse 21 e 22, também é um lugar, mas uma cidade, não mais um jardim. Em Gênesis, no centro do jardim, a árvore da vida. Em Apocalipse, no centro da cidade, a árvore da vida. No Éden, lá em Gênesis, era um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse, um casal, Cristo e a igreja. Em Gênesis, Deus na terra, habitando com os homens. E em Apocalipse, Deus na nova terra, habitando com os homens, na nova Jerusalém. Antes, hoje e no futuro, apesar das diferenças, o Senhor quer habitar comigo e com você. João 14, 23, respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Era um desejo de Moisés? Era, mas também um desejo de Deus. Sempre foi, continua sendo e será para sempre. Voltando para o texto, versículo 15, nós vemos que a presença lá precisa ser prioridade. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Se o Senhor não for, nem adianta. É prioridade. A presença de Deus precisa ser prioridade para mim e para você. Versículo 16, na parte A, nós vemos que a presença de Deus em nós é a confirmação da graça. A presença de Deus é a confirmação da graça. O Espírito Santo em nós é o selo de que nós somos de Deus. Ele é o penhor da nossa redenção. É a garantia de que você e eu fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e que no seu retorno nós iremos ao encontro dele. Olha o que o texto diz: como, pois,
se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Como se sabe que nós somos de Deus? Como você e eu sabemos que nós somos filhos de Deus? Romanos já nos ensina isso. Porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. A presença de Deus é a confirmação de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, que nós achamos graça aos olhos de Deus. Você está entendendo? Versículo B, nós vemos que a presença de Deus é o que nos diferencia do mundo. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? O que é ser separado? É ser santo. Ser santo. Como nós conseguimos andar em santidade? Pela presença de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo agindo em nós que nos conduz a nós andarmos em santidade. Foi o lavar regenerador do Espírito que nos santificou. Você está entendendo? A presença nos diferencia. A presença, ela é evidência de intimidade. Versículo 17 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. É evidência da intimidade com Deus. Agora, como? Como o nosso coração encontrar o coração de Deus? Como o nosso coração ser encontrado pelo coração de Deus? E eu acho maravilhoso o termo, a expressão usada aqui, porque nos aponta assim para o mesmo termo no Novo Testamento, do favor de Deus. É pela graça. Versículo 13, olha o que o texto diz. É pela graça de Deus, nos méritos de Cristo, nós indo pelo caminho. Agora, pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Lembra o discípulo? Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos qual o caminho. Aí Jesus: eu estou com tanto tempo com vocês e vocês não sabem ainda. Não tens conhecido? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É pela graça de Deus, nos méritos de Cristo, o caminho que nos leva a conhecermos a Deus. E Deus confirma isso quando ele diz: disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Em Jesus nós encontramos esse descanso. Renda-se a Jesus Cristo.
ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na presença do Senhor, nós encontramos descanso para as nossas almas. A inquietação da nossa alma, do vazio da nossa alma, que nós tentamos terceirizar, que nós muitas vezes tentamos não priorizar, preencher com outras coisas. Em Cristo, a nossa alma descansa, ela se aquieta. Renda-se a Jesus Cristo. Ele veio não somente para te salvar, mas ele veio também para derramar do Espírito dele sobre o teu coração, para que você pudesse sempre estar na presença dele, para que eu sempre esteja na presença dele. Jesus, ele veio fisicamente, ele vem espiritualmente por meio do seu Espírito, e ele virá novamente para que nós para sempre estejamos com ele. No coração de quem se rende a Jesus, ele se faz morada. Quando o meu coração deseja encontrar o coração de Deus, o coração de Deus se une ao nosso coração, e em nós a presença de Deus faz morada. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos reconciliarmos com Deus, para que nós não estejamos mais longe de Deus, mas que para sempre nós estejamos na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao encontro dos corações.